So Tarkowski under pressure from Vertonghen, can't bring it down, and there's general terror in the Burnley back line when Son breaks forward. Oh wow, what a run! Heung-min Son from inside his own half has scored one of the best goals of his Spurs career. A standing ovation in North London for a Heung-min Son special. Sim, começando agora, direto dos estúdios virtuais Dom Diego Armando Maradona, devido às restrições que a pandemia nos impôs, nós cidadãos normais, não ao governador do Rio de Janeiro, que fica cantando pagode aí, fazendo festinha. Estamos começando mais um podcast do Armário da Bola. Hoje a gente vai fazer um programa na linha do que a gente fez sobre o Pelé, mas um pouco diferente. A gente vai analisar a série da Amazon, Tottenham, Tudo ou Nada, ou no inglês, Tottenham All or Nothing. Nossa. A gente vai falar sobre o formato, falar sobre o que a gente achou engraçado, as partes curiosas e principalmente sobre o que a gente, como supostos analistas de futebol, pode tirar de uma série como essa, desse formato, e que a gente imagina que vai ser bastante grande nos próximos anos. Aliás, esse podcast vale ouvir até para quem não assistiu a série. Quem tiver muito afim de assistir, assiste lá, depois ouve a gente, ou então o contrário, dá pra ouvir a gente e depois assistir a série tendo na cabeça as ideias que a gente falou e tudo mais, vendo se você concorda com a gente ou não, e depois vem debater com a gente. Quem já assistiu vem debater, quem vai assistir depois também debate com a gente. Meu nome é Gustavo Angelés e eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu good night, enemy. Nossa, moleque. Cara, fala pessoal, tudo bem? Olá, amigos e amigas, ouvintes e ouvintas do Armário da Bola. Estamos chegando aqui mais uma vez com a classe com a preguiça de Dele Alli, o osso de vidro do som, o que mais? E com a eloquência de José Mourinho para analisar aqui essa série sobre o Tottenham. Antes da gente começar o programa, eu já vou botar um spoiler aqui na mesa. O Tottenham não foi campeão. Spoiler. É verdade. Estragou aí o episódio pra uma galera e a série também. Né? Galera, foi mal, eu não consegui me segurar. O Tottenham não foi campeão. É isso que eu tinha pra dizer. Estamos chegando aqui mais uma vez para falar sobre o conteúdo audiovisual, né? Essa série da Amazon, eles já estão investindo nesse formato tem um tempo, né? É uma refinada num formato que já existe há bastante tempo, que a Amazon, né, levou para outra prateleira, botou em outro nível. E vamos analisar aqui os pontos legais, os pontos negativos que a gente tem para apresentados aí na série. E, vou aproveitar para pedir a opinião aí da galera já. Quem assistiu, quem não assistiu, assista e depois comenta com a gente se vocês concordam, se vocês discordam. Isso aqui vai ser um programa de opiniões, né? Não vai ser um reporte de fatos, como a gente costuma fazer nos episódios, né? Vai ser uma opinião aqui, nossa... Vamos dar a nossa opinião e a gente quer conversar. Vem conversar com a gente, segue a gente nas redes sociais, estamos como Armário da Bola em tudo quanto é lugar. Temos nosso YouTube, youtube.com/Armário da Bola. E, amigos e amigas, finalmente temos um TikTok. Finalmente temos um TikTok. Estamos lá. Não produzimos nada ainda, mas iremos produzir assim que a pandemia permitir. Vamos se encontrar para fazer conteúdo pro TikTok. E também criamos um canal na Twitch. Tudo quanto é lugar é Armário da Bola. O nome desse projeto é único, então a gente não tem concorrência com esse nome. E segue a gente lá, mesmo que não tenha conteúdo, para dar aquela moral, e quando a gente começar a produzir, vocês vão receber as notificações. O Gustavo prometeu que no TikTok ele vai fazer uma série reproduzindo as dancinhas do Santos 2010. Isso, exatamente. Principalmente a do comercial da Seara. Olha o docinho de leite. Isso. Além disso, a gente tem também nosso financiamento coletivo. Se você quer ajudar esse projeto a existir e evoluir, você entra em picpay.me/Armário da Bola e lá vai ter toda a explicação de como funciona esse nosso projeto, como você pode ajudar a gente financeiramente. E se não puder ajudar financeiramente, só o seu play e a divulgação já ajuda bastante a gente. Vamos pra vinheta! Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado. Sabia não? Não sei o que aconteceu. São Luís do Maranhão.
esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. A gente já chegou a comentar aqui no episódio da França de 2018, lá nos idos de 2020, sobre uma série parecida da Amazon, que é menor, que eles fizeram sobre a França na Copa do Mundo de 2018, mas o formato é o mesmo, um acesso total ao vestiário, entrevistas com os principais nomes e relatos de coisas que, como público, a gente não costuma ver. São coisas que a gente não vê nas transmissões e coisas que os jornalistas não têm acesso. Então, são coisas que ficam de fora da análise, né? E curioso que eu só reparei agora, inclusive, que o Lohri tá nos dois, né? Talvez ele tenha alguma influência nisso, não sei. E aqui no Brasil, o Sport TV chegou a fazer uma coisa parecida, que é no esquema do Corinthians, né? Nesse esquema do acesso total, fizeram uma série do Corinthians que a gente, infelizmente, não conseguiu ver. A gente não teve tempo, mas a gente vai ver. E quem sabe a gente faz um programa especial sobre o Corinthians também. Então, na verdade, esse documentário da França que a gente falou lá no começo não foi produzido pela Amazon, né? Ele tem na Amazon, mas é uma produção de outra verdade, galera. Tem razão. Mas a própria Amazon já tinha feito coisas parecidas nesse... Eu percebi isso por quê? Porque a Amazon já tinha essa marca, né? O All or Nothing, né? O Tudo ou Nada. Eles já tinham feito outras... Como eu posso dizer, né? Outras obras dessa série que eles fizeram sobre a seleção brasileira na Copa América em 2019. Fizeram sobre... Tem um de futebol americano e um de rugby, se não me engano, e tem um que é com o Manchester City. Mas eu acho que nenhum deles tem a qualidade e o acesso que eles tiveram nessa do Tottenham. Eu acho que esse da França, que está na Amazon, mas não é produzido pela Amazon, é o que mais se aproxima desse conteúdo. Esse do Corinthians mostra que é um formato que tá cada vez mais gerando interesse, né? Esse negócio de bastidor sempre foi uma parada muito... que as pessoas sempre gostaram muito, né? A gente vê já há alguns anos as TVs de clube, né? Os canais de YouTube oficiais dos clubes cada vez mais investindo em material de bastidor, mas uma coisa mais enxuta, né? Uma coisa mais curtinha ali, até pro YouTube. Calma, guarda isso, guarda no bolso. Tá. Resumindo a série um pouco pra quem não viu, é acesso total. As câmeras estão em tudo quanto é lugar, estão na sala do Mourinho, na sala da diretoria, estão na sala no vestiário, tem as câmeras em tudo quanto é lugar, você vai ter uma câmera lá e mostra a temporada inteira do Tottenham e claramente eles deram um pouco de sorte, né? Porque pegaram um time que teve uma temporada extremamente movimentada, né? Logo no começo o Pochettino sai, ele é demitido, depois de na temporada anterior ter chegado na final da Champions League e perder pro Liverpool. Ele foi substituído por um técnico que é um popstar, o Mourinho, ele todas as críticas e todas as opiniões que a gente pode ter, uma coisa que não dá pra negar é que ele é uma estrela do futebol, um dos principais técnicos da história do futebol e um cara que hoje tá tentando retomar e aí o caminho das vitórias. E além disso, teve lesão dos principais jogadores, machucou o Lohri no começo da temporada, machucou o Kane, machucou o Son, como é de costume, já é habituê do Son aí, passar um tempo no departamento médico. Não, e ele quebra o cotovelo, né, moleque? Ele conseguiu quebrar o cotovelo, literalmente, ele fraturou o cotovelo. Como é que isso acontece, cara? E, além disso tudo, pra coroar aí a cereja no bolo, tem uma pandemia no meio. no meio da temporada, ela é interrompida por causa do coronavírus. E aí tem toda essa história, mostra ali a atenção dos jogadores. Isso acaba ficando mais pro final, porque depois retorna com poucos jogos, mas tem isso lá, isso é tratado na série. E depois da eliminação na Champions e na FA Cup e da impossibilidade de conquistar o campeonato inglês com a campanha inacreditável do Liverpool, que a gente pegou aqui a tabela para ter, o Liverpool fez 99 pontos somente, pouca baixo, coisa aí, né? Baixo. E aí o foco do Tottenham é a conquista da vaga na próxima Champions League. E basicamente é isso que a série fala o tempo todo, com o Mourinho de protagonista. Ele tá praticamente o tempo todo em tela e é através das reações e das relações dele que a temporada é contada, né? É curioso, eu acho que isso que você falou no começo, cara, é uma coisa que é um diferencial muito importante para as outras séries que a Amazon fez de All or Nothing, né? Porra, tu vai falar sobre o Brasil na Copa América 2019. Porra, bicho.
sabe? A Copa América é mais fácil dos últimos 20 anos. O Brasil jogando em casa com a seleção extremamente superior a todas as outras, até sem o Neymar, sobrando. A série até tenta dar um ar de emoção ali, nossa, o que vai ser? Porra, o Brasil vai tendo 5-0 do Peru. Pô, a única dificuldade que o Brasil teve em 2019 foi o próprio Tite que criou, que o time não jogava porcaria nenhuma. E ainda assim passava dos outros. Cara, essa série do Tottenham, pelo contrário, cara, você começa com o Pochettino caindo, entra no Mourinho, você já ganha um personagem sinistro, tem lesão o tempo todo, toda hora que o time começa a engrenar, o cara se machuca, o principal jogador se machuca, aí o Kane se machuca, ele consegue botar o Son pra segurar a carga, aí o Son se machuca, aí ele consegue botar o Dele Alli, ele consegue recuperar, o Dele Alli se machuca, aí ele consegue... O moleque que ele contratou começa a fazer gol. Aí o moleque se machuca. Caraca, mano. Isso é até falado, né, no documentário. Eles falam, toda hora que a gente parece que se acostuma com os obstáculos, vem mais um novo pra acabar com tudo e o time tem que retomar, né? E assim, é um clube que realmente precisa brigar pelas coisas, né? Ao contrário do Brasil em 2019, que era só entrar em campo, que a inércia já garantia que o Brasil ia ser campeão. O Tottenham tá abaixo do esperado, né? Na temporada anterior, eles foram finalistas da Champions League. Perderam por 1-0 pro Liverpool, num jogo super disputado, depois de ganhar do Ajax de uma forma espetacular na semifinal. Foi uma temporada muito positiva pro Tottenham, e aí tinha uma expectativa de dar um passo adiante, e o time performa pior, né? O time cai muito. Até por isso time evolui. Exatamente. O time piora muito. Isso sem perder um grande jogador, sem grandes mudanças, assim. A perspectiva era de manter o trabalho e ir melhorando, ainda mais com o Pochettino, que é um cara que já estava há muitos anos no clube, que teve esse movimento, né, de ir melhorando ano a ano. E aí teve uma queda muito brusca de performance e precisa buscar as coisas. O Tottenham estava na metade da tabela quando começou a temporada, né, quando começou a série. E o time precisa brigar sequer para estar no G6 ali, para conquistar uma vaga na Europa League e na Champions League, sabe? O time precisa ir adaptando esses objetivos. O time começa com... o objetivo é se dar bem na Champions. Putz, aí perde de jogos ridículos pro Estrela Vermelha. Aí acaba indo pra Liga Europa. Tá, na Liga Europa a gente consegue ir melhor. Não consegue. Tá, pelo menos a gente tem a Copa, que é o último título que a gente ganhou, que seja há 30 anos é o título que o Tottenham tá mais acostumado a ganhar. Aí perde. Porra. Mas pro Norwich, não foi? Eu acho que é pro Norwich. Que é um time que não é lá dos maiores, né? Então, o time vai se acostumando realmente... com o fracasso, né? Realmente pra quem vai assistir a série é interessante isso, porque coloca esses conflitos todos de um time que não é o time que tá andando de vento em popa. Se fosse uma série igual na mesma temporada sobre o Liverpool, ia ser muito mais complicado, porque ia ser muito mais complicado criar uma narrativa, né? No Tottenham tem uma narrativa posta ali. E aí, voltando àquele assunto que você estava postando dos bastidores, a gente vê a diferença clara, basicamente, com os bastidores que são feitos aqui no Brasil, que é a ausência de uma pessoa. As imagens de vestiário, as imagens mais íntimas do clube e da temporada, elas são imagens de vestiário que você não tem alguém ali. No meio do futebol, é claro para todo mundo como o vestiário é um ambiente sagrado. É quase como se fosse... Essa frase é um jargão, né? É realmente sagrado no sentido de que você não pode ter nada que vai profanar aquele ambiente. Qualquer coisinha fora do lugar, a santa que tá virada 3 graus para a esquerda, aí acabou, isso que é a culpa do time ter perdido. Então, o fato de você colocar câmeras ali, que sem a necessidade de ter uma pessoa para conduzir as câmeras, isso faz com que os jogadores se sintam mais à vontade. E eu peguei uma entrevista do Lucas Moura pro All Sport, que ele fala isso, que na primeira semana os caras estavam meio tímidos e tal, mas, cara, passou um tempo, a galera esquece completamente que tem uma câmera ali, passa a viver realmente o dia a dia do clube, como se não tivesse ninguém, e não tem só uma câmera ali. Como se fosse uma câmera de segurança, né? E aí, como a gente tem as tecnologias hoje das câmeras robô, os caras controlam de outra sala, ou então nem controla, bota só automaticamente ali a câmera pra seguir um cara só e acabou. Acerta na edição, né? Isso faz com que a gente esteja muito mais dentro do dia a dia real do vestiário. Não, isso é fantástico, né? Eu acho que uma diferença que a gente sente muito em relação a esse formato consagrado de bastidor de YouTube, vamos chamar assim,
é que geralmente esse conteúdo, que praticamente todos os times grandes fazem hoje em dia, né? É muito pontual, né? Você fala assim, o bastidor do jogo X, é o bastidor do jogo Y. E aí, beleza, tem aqui ali, né, os caras indo pro vestiário, se preparando, aí depois comemorando, dando uma palavrinha, mas aí a roda de oração ali. Você viu um pouquinho da resenha, mas é uma coisa muito pontual. Essa série do Tottenham, ela acompanha o dia a dia, é uma coisa no médio prazo, né? Não é só o bastidor do jogo contra o Norwich, o bastidor do jogo contra o 15 de novembro. É a temporada, né? O bastidor da temporada. Então, é como se fosse uma parada mais amarrada, né? Mais trabalhada do que só um vídeo de treino ou só um vídeo de bastidor. É um vídeo, realmente, o bastidor completo. As coisas vão evoluindo, as coisas vão andando. Não é uma coisa só pontual, né? E a série precisa colocar uma narrativa atrás disso. Tem que colocar como se fosse um roteirozinho e tal, dar aquele suspense, tipo, será que esse jogo ganhou? Aí termina um jogo no meio e dá o resultado no começo do jogo seguinte. Realmente é bastante diferente. E eu queria aí colocar uma discussão que é totalmente pro futuro, assim, é só uma discussão aleatória, que é se a gente acha que esse formato é meio que o futuro para esses conteúdos de bastidor e de clubes. Se a gente acha, como a gente acha que o futebol brasileiro vai assimilar esse tipo de coisa, como já começou a assimilar com o Corinthians. É possível que nos próximos anos a gente veja mais isso acontecendo, né? Como é que você acha que vai ser essa assimilação desse formato aqui no Brasil? Eu acho que já era para ter acontecido. Por experiência própria, a gente sabe que o profissional de comunicação e o pessoal do futebol tem que encontrar um meio termo, né? Nunca é 100% do jeito que o pessoal da comunicação quer e nunca é do jeito 100% que o pessoal do futebol quer. Senão ia ser um reality show ou não ia ter nada. Então precisa achar um meio termo aí. Eu acho que é muito positivo, eu acho um conteúdo muito valioso, eu acho que tem muito apelo. Acho que não é só o torcedor do clube que quer ver isso, eu acho que a gente, por exemplo, não tem ligação nenhuma especial com o Tottenham, né? A gente tem a gente gosta do futebol de uma forma geral e foi assistir independente do clube que fosse, e a gente gostou desse conteúdo. Eu acho que, se bem trabalhado, como é o caso do Tottenham, pode atrair, pode despertar esse carinho, essa atenção de pessoas que não estavam atentas antes ao clube. Eu acho que aproxima, né? Não, eu acho que inclusive é o objetivo, tanto que eles estão na Amazon e é meio que ali da Amazon pro Tottenham é meio que uma via de mão dupla, né? A Amazon usa a projeção de um clube da Premier League e o Tottenham usa também a Amazon para mostrar o dia a dia do clube. E se quem for pegar para ver, repara a quantidade de legenda que tem, de opções de legenda. Idioma, é um negócio de idioma. É um negócio que é feito realmente para atingir o mundo inteiro, porque o futebol é mundial. E a Premier League é o campeonato de futebol mais mundial que a gente tem. Não, e uma coisa que eu acho muito importante, muito interessante, cara, é que isso humaniza, né? O futebol, cada vez mais esse negócio dos caras serem bilionários e, cada vez mais difícil, né? O acesso ao futebol é difícil, o acesso ao futebol, né? Aí ao estádio cada vez mais caro, as camisas estão cada vez mais caras. O futebol tá cada vez mais distante. Sim, isso é fato. Isso é uma coisa que aproxima, né, cara? Isso é uma coisa que humaniza quem tá ali vivendo. Você viu o jogador puto porque perdeu, o cara feliz pra caralho porque fez o gol, o treinador dando esporro porque o cara tá de preguiça. Isso humaniza, isso transforma o dia a dia. Você vê que os caras não são né, os deuses no Olimpo. E eu acho uma coisa que eu acho muito legal e que me chamou muito a atenção foram os momentos dos caras no dia a dia fora do treino, né? Que tem um momento que até o Lucas faz isso, tem um que é eu não esqueci quem é, um moleque que tá vindo da base, se não me engano. Tem um que veio da França também, que eles vão nas escolas ali perto, eles vão no... Isso é maneiríssimo, cara, isso é maneiríssimo. Bota o Eric Dyer pra ir na escola, bota o Ndombele pra também ir com os velhinhos. Esse com os velhinhos é sensacional, cara. É muito maneiro essa parte mesmo, pra mostrar como esses caras também têm a parte humana e tal. É um negócio que eu falo sempre, porque eu acho que a gente tá perdendo um pouco disso, de entender o futebol
como sendo algo feito por pessoas. A gente analisa muito como número, analisa muito como conquista, analisa muito como os fatos, mas a gente esquece quem tá por trás disso e que são pessoas. Às vezes são pessoas... por pessoas e para pessoas. Né? Às vezes são pessoas de outra realidade que viveram a vida inteira numa redoma de futebol e parece que são pessoas muito diferentes, mas ainda assim são pessoas, ainda assim é gente que tem conflito, é gente que tem incerteza, é gente que tem problema psicológico, é tudo isso junto. E eu acho que, assim, isso aí até foge um pouco Isso aí é só um retrato de como o futebol é encarado lá na Inglaterra, especialmente, mas em outros países também. O futebol, ele é intrínseco a essa parte social, né? O cara que ele assinar pelo Tottenham, ele sabe, ele tá no contrato, cara. Ele não tem choradeira, não tem cara feia. Ele vai participar, ele vai entender o que é a cultura, o que é o local, o que é o social. Tipo assim, é um clube mundial que tá com caras de nacionalidades N, tá com o brasileiro, o francês, o sul-coreano, tá com o cara do mundo todo. E ainda assim, ele tem que entender a identidade do clube, a história do clube. Pô, ele tem que estar ali na escola, ele tem que estar ali no centro de idosos, ele tem que fazer o social também, ele tem que estar ali ajudando o pessoal que está arrecadando alimento. Isso aí os caras fazem eles fazem com disposição, eles não ficam de não sei o quê. Eu acho que aqui no Brasil a gente até tem algumas coisas muito pontuais, né? A gente vê até com alguma frequência. Parte mais do jogador do que dos clubes, né? Não, e a gente vê os jogadores de vez em quando indo pra... eu vejo muito sempre no Inca, aqui no Rio. O jogador tem uma parceria, mas são coisas pontuais. Lá é uma coisa que é estruturada. Os times têm departamento de responsabilidade social atuantes e ativos pra caramba, né? E isso eu achei muito legal a série mostrar, porque é outra coisa que eu acho que a gente pode aprender aqui no Brasil, né? Eu acho que aqui ainda é muito pontual, ainda é muito... Não é uma coisa realmente... trabalhada como é lá fora. E eu acho que isso reflete até na postura da torcida, né? Eu lembro que uns anos atrás, eu já não vou lembrar exatamente quando foi, mas suponho que foi na época da eleição, o Lucas Moura se manifestou a favor do Bolsonaro, e isso foi algo de importante para a torcida, porque a torcida do Tottenham ela é mais ligada às causas sociais, à causa LGBTI, às causas de desigualdade e tudo mais. O Tottenham é um clube com raiz judia, né? De uma parte judia da cidade. Tem uma identidade aí. E a torcida ficou revoltada com o Lucas quando ele apoiou o Bolsonaro, e foi algo que os caras falaram, cara, não importa o quanto ele joga, a gente precisa manter a raiz do clube e tal. Então é algo realmente que eu acho que a gente pode entender como é que funciona lá. E assim, é óbvio que a gente vai falar muito aqui nesse programa sobre as coisas legais e que a gente pode trazer, mas a gente... nunca vai ser o tipo de programa que vai falar que tem que copiar lá fora. A gente entende que o Brasil tem que aprender com coisas que estão sendo bem feitas lá fora e estão dando certo, mas a gente tem que trazer para cá sempre entendendo a forma que a gente vai fazer. Claro. Trazendo para a nossa realidade. Não é simplesmente só copiar as coisas lá de fora, fazer do jeito que fazem lá fora que vai dar certo. É mais entender o objetivo da mensagem do que o formato em si, né? Às vezes a gente tem que botar em perspectiva que tudo também tem que ser adaptado para outra realidade. Falando sobre o formato em si, cara, eu acho que esse movimento do Sport TV fazer com o Corinthians é muito positivo. Eu acho que a CBF ter feito na Copa América já foi um primeiro passo nesse impressionante, sentido. Eu diria. E agora o Corinthians ter feito com o Sport TV é um sinal de que o Corinthians é um clube que tem uma certa veia inovadora nesse sentido, né? Tem uma abertura maior do que outros clubes para fazer uma coisa um pouco mais inovadora de comunicação, de marketing, assim, né? Então, eu acho que foi muito positivo e eu acho que pode ser interessante, cara. Eu gostaria de ver esse formato se desenvolvendo aqui no Brasil. Mas aí que tá, você acha que funcionaria no Brasil? Porque assim, a gente já trabalhou em clube e a gente sabe bem eu vou chamar aqui com todos os cuidados e todas as aspas do mundo, de excesso de cuidado com o que pode sair do ambiente do clube ou não, o que pode ser mostrado de dentro do clube ou não. Eu fico pensando o quanto isso daria certo e o quanto os clubes permitiriam sair de dentro
do cotidiano do clube? Assim, eu acho que também depende muito, né? Depende muito da cabeça dos caras. Eu acho que o Corinthians está fazendo isso e o Sport TV veicular isso, e a reação a esse conteúdo pode ser muito positivo, pode ser um indício de que, tipo assim, olha só, não tem problema. Eu acho que, assim, muitas vezes, esse excesso de cuidado parte de um conservadorismo, de um medo do que em relação à mídia, ao torcedor, ao jornalista, né, mais que ao torcedor. Então, a gente tem casos de diretor de futebol, não vou citar o nome aqui, que sequer tem WhatsApp. Em 2021, o cara é diretor de futebol, ele não tem WhatsApp. Você sabe de quem eu tô falando? Ah, claro. Daquele teu amigo. Ele não tem WhatsApp. Parceiro. Ele não tem WhatsApp. Ele odeia tanto a rede social que ele sequer tem WhatsApp. E isso é um conservadorismo, é um anacronismo, né? O cara, ele tem que entender que isso é positivo. Eu acho que pode ser positivo, né? Que o cara tá ali, ele não tá trabalhando pra sacanear o clube, né? Tanto o profissional da comunicação ali do clube quanto o cara da Amazon que tá filmando, ele não tá fazendo isso pra detonar o Tottenham ou o clube que ele trabalha. Ele tá fazendo isso porque é um material que pode ajudar, que pode ser interessante, que vai ajudar na percepção da torcida, que vai ajudar o clube a arrecadar dinheiro, vai vender camisa. São coisas que não são excludentes, sabe? Eu acho que esse conservadorismo, esse pensamento atrasado ainda é muito presente aqui no Brasil, e que o Corinthians fez pode ser positivo, pode mostrar para outros diretores, outros dirigentes de forma geral, né, não é só o diretor de futebol, mas outros dirigentes de forma geral, que, olha só, a gente pode fazer isso aqui sem dar problema, sabe? Eu concordo muito, cara. No futebol brasileiro, os departamentos de futebol muitas vezes encaram a comunicação como inimigo. Encaram a mídia como inimigo e acabam encarando a comunicação dos clubes como parte da mídia, não como parte do clube. Eu acho que isso é o tipo do pensamento que tem que mudar pra gente conseguir poder inovar mais. Porque, cara, esse tipo de coisa que o Tottenham faz aproxima o clube. Porra, imagina, cara, um negócio desse do igual, assim, feito num Corinthians, num Flamengo, num Palmeiras, num São Paulo, num Vasco, que são clubes que, cara, você internacionaliza a marca do clube, você leva o clube pra outros lugares, e o futebol brasileiro é maneiro pra caramba, cara. Essa semana eu tava vendo um vídeo, o YouTube tem muito isso de vídeo de reação, né, que é simplesmente as pessoas assistindo as coisas e reagindo a elas. Tem todo um mercado de canais do YouTube que é gente reagindo à música brasileira, porque o brasileiro gosta muito de ver gente de fora reagindo à nossa cultura. E aí eu caí num vídeo de um cara um cara inglês reagindo a lances do futebol brasileiro. É, e com ele se impressionando, falando, cara, é muito legal, porque os vídeos, o futebol brasileiro é muito, muito bom. A gente tem coisas muito maneiras aqui no futebol brasileiro. Ele reagindo a um gol do Flamengo, que é um golaço do Pedro, que o Pedro dribla o cara e chuta de esquerda. É muito legal esse no canto, jogo contra o São Paulo. Contra o São Paulo, que é um golaço do Pedro, e ele reage e, cara, isso é muito maneiro. Então, imagina a quantidade de conteúdo que a gente geraria e eu esqueci a palavra, relevância desse conteúdo a partir de uma série dessas, se fosse uma série internacional numa Amazon ou numa Netflix da vida. É o tipo de coisa que a gente poderia inovar muito no aspecto da comunicação, mas que a gente precisa que o futebol e a comunicação dos clubes estejam no mesmo time. Muitas vezes eles não estão. Cara, eu acho que é uma coisa que tem avançado, né? A gente para pra pensar. Tipo assim, às vezes precisa de um pioneiro pra fazer e o resto vê que dá certo. Tipo isso, assim, exatamente. A gente vê que o Santos, por exemplo, foi pioneiro nessa situação de bastidor, né? Principalmente na época que o Neymar tava lá. Eles aproveitaram um momento muito bom pra fazer isso. E aí você vê que em 2010, 11, o Santos fazia conteúdo de bastidor. Outros clubes começaram a fazer cada vez mais, sei lá, em 2015, 16, os caras foram entendendo que aquilo ali era positivo, que as pessoas, você tem um benchmark ali, né? Você tem um exemplo para mostrar que pode dar certo. Eu acho que o Tottenham e agora o Corinthians fazendo isso aqui pode ser também um caminho para ir abrindo essa porteira. A gente acabou indo para pontos aqui que nem estavam na pauta, né? Mas isso é que é legal desse tipo de programa, que é uma conversa mesmo, como se a gente estivesse conversando sozinho, a gente vai indo na conversa. Voltando aqui... E assim, um rápido parênteses é que tem tudo a ver com o que a gente faz e fez na nossa vida, né? Exatamente. Nós dois aqui, eu ainda trabalho nesse meio de futebol, o Gustavo também já trabalhou exatamente fazendo filmagem para YouTube de clube, então a gente tem uma experiência, a gente tá falando aqui com o olhar de quem trabalha e trabalhou, e tá muito próximo desse
desse conteúdo, né? Então é um assunto tocante para nós. E aí, voltando aqui um pouco pro documentário em si, fica a minha primeira crítica aqui. Eu acho que foi a coisa que mais me incomodou nesse documentário, que é o fato deles focarem muito no lado emocional. Eu entendo que isso é o que tem mais apelo, é o que as pessoas querem ver, mas eu acho que pra alguém que chega meio desavisado nessa série, vai achar que o Mourinho não fala de tática, que não tem uma pessoa na comissão técnica que fala de tática. Eles mencionam a parte tática muito pouco e não mostram isso. Eu entendo talvez que isso seja a parte que o clube não quer mostrar pra fora, isso que eu ia falar. Não quer mostrar os segredos todos, mas eu acho que podiam dar um jeito aí de mostrar um pouco mais disso, porque eu queria ver mais disso. Eu ia falar isso que você comentou. Eu acho que talvez isso tenha sido tirado por uma questão de assim, não vamos entregar nossa estratégia para os outros, né? Mas eu acho que podiam botar pelo menos aquilo, o basicão que todo clube faz, as coisas que são iguais a todo mundo. Eu acho que faltou um pouco dessa parte. Até mostra um basicão, né? Um pouquinho de treinamento ali. O treinamento eles até mostram mais uma parte de finalização, a parte mais de fundamento, né? Não é tanto essa de estratégia. Mas eu entendo que aí talvez seja uma coisa relacionada ao próprio clube não querer entregar como o Mourinho trabalha. Ou simplesmente talvez o Mourinho seja assim mesmo, a gente não sabe, né? Pois é, talvez. O Mourinho não trabalha a tática, ele é um cara que vai lá, né? Eu li um texto, cara, não tem muito tempo, era do Léo Miranda, do GE, que dava uma comparada bem legal, cara, foi no final do ano, vou até achar aqui pra te mandar, que comparava o estilo de treinamento, assim, ultra detalhista do Jorge Jesus, do Guardiola, com uma filosofia mais que é o que o Mourinho faria, né? Que ele tem uma aprendizagem guiada, que eu achei aqui até o termo, que ele meio que dá as ferramentas e ele quer que o jogador se expresse através daquelas ferramentas, né? Dos conceitos que ele passa no treinamento. A diferença é que o Guardiola, o Jorge Jesus, ele fala assim, quando você receber a bola, você tem que estar no lugar tal e fazer tal coisa. E se o cara é bom treinador, se o cara realmente consegue emplacar isso, é o sucesso que o Jorge Jesus e o Mourinho e o Guardiola tiveram, né? E tem. O Mourinho, ele é um cara que ele não quer ser tão rígido, né? Até o próprio Thomas Tuchel, também, que está agora no Chelsea, é outro exemplo. Que ele quer que o jogador se expresse, que ele tenha criatividade e inteligência para tomar as decisões, né? Que ele tem algumas situações, ele está ali para facilitar essa tomada de decisões e ensinar o que o cara pode fazer em cada situação, em cada local, e o cara que toma a decisão. São filosofias diferentes, né? Que podem dar certo também. Eu acho que também não tem certo e errado nesse sentido. São formas diferentes de enxergar o futebol. E o Mourinho, ele é o grande personagem dessa série. Tem muita coisa legal sobre os outros jogadores, mas a gente vê a forma como o cara vai lidando com as coisas é muito, muito interessante, cara. Pra mim, as reuniões que ele faz com os jogadores, porra, é incrível ver a forma como ele chega, porque, porra, o cara pra chegar substituindo um técnico que levou o time a uma final de Champions e tá lá há 5 anos, não é uma situação fácil. E não é só chegar, né? Não é exatamente. Ele ouviu o Dona Ivone Lara e alguém avisou pra ele chegar devagarinho, né? Pisar no chão devagarinho, porque ele chega, a primeira coisa que ele faz é falar com o Harry Kane, e aí ele vira pro Harry Kane e fala... Conversou com o Martinho da Vila, né? Exatamente. Devagarinho. Ele virou pro Harry Kane e falou, no final de um treino, falou, você vai pra casa, amanhã você chega antes pra gente conversar. O Kane não quer conversar hoje? Ele falou, não, vai pra casa, se encontra com a tua família, amanhã você chega e a gente conversa. E aí no dia seguinte o Harry Kane chega antes, eles conversam, porque o Kane é o capitão do time, é o líder, e muitas vezes um líder por atitude e menos por falar, que ele é um cara mais calado dentro do vestiário. Mostra também ele conversando com o Dele Alli, que, porra, é um cara que é estrela, que é muito bom jogador, um dos pilares do time, mas que dá aquele miguezinho no treino. Mostra, porra, o Mourinho falando com o Danny Rose, que é um cara muito influente, muito vocal no vestiário, mas que não é lá tão bom assim e não tá nos planos do time pra próxima temporada. A situação com o Eriksen, que é um cara que foi muito importante, mas que tá tendo menos utilização e que não tá nos planos para as temporadas. Não, no plano ele até tá. Ele tá no plano do Mourinho. Ele que quer mas sair. Ele quer sair, exatamente. E tem toda a questão também dele não poder lesionar, né? Fica aquela questão, o cara é um jogador muito bom, mas quer sair e o time não pode
correr o risco dele se machucar, e é uma situação que eles têm que lidar ali. Essas partes é muito legal do documentário, e eu acho que o documentário explora muito bem isso, com o material que eles têm e com as entrevistas, né? Tem as imagens do que vai acontecendo e as entrevistas vão pontuando. Eu concordo com você, cara. Eu acho que o grande ouro dessa série tá aí, né? Assim, eu valorizo muito o que eles colocam de imagem de vestiário durante o jogo e pós-jogo, né? Esse momento que a gente vê tão pouco quando o time não ganha. A gente costuma ver o bastidor de clube normalmente só sabe quando o time ganha, então a gente sabe como exatamente. é que é um vestiário vencedor, a gente sabe como é que é. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o que eu tava falando antes também, tipo assim, de não ser só o bastidor pontual da parada. Como é o bastidor da temporada, esse dia a dia, esse relacionamento com os atletas no dia a dia, esse microgerenciamento de crises, egos, né? E crises e oportunidades, eu acho fantástico. Você tem uma perspectiva muito maior do que é o trabalho do cara, que não é só entrar, treinar, ir para casa e falar, vamos ganhar no jogo tal. Ele tem um trabalho todo de manter o time unido, de motivar no dia a dia, de lidar com a montagem do elenco e com os desafios que ele tem relacionado a isso. Você citou situações que são fantásticas, são, cara, que eu vendo eu fiquei absurdado, né? Falou, cara, os caras estão mostrando a câmera na sala do Mourinho, ele conversando com o Danny Rose, que tá puto porque não tá jogando e quer sair. Ao mesmo vira tempo, uma situação tensa ali, né, cara? Sim. Porque o Danny Rose tenta crescer pra cima do Mourinho, o Mourinho Sim. tendo que lidar ali, não pode desagradar o cara, porque daqui a pouco ele pode chegar no vestiário e fazer a caveira dele. Aí nessa hora eu achei que o Mourinho ia dar um grito na cara do Danny Rose. Eu também. A gente sabe que o Mourinho é um cara, né, turrão. Esquentadinho. E você vê que ele nem é, mas ele é um cara que, né, que tem essa personalidade de difícil, um cara durão, não sei o quê. Porra, o jogador vai falando, porra, então por que tu não me bota, caralho? E o Mourinho, ele vai cozinhando, ele não explode. Eu achei que ele ia dar um esporro no maluco. Que ele ia virar e falar, vai se fuder, irmão, técnico sou eu, se tu quer sair, tu sai. E a gente vê que são, tipo assim, por exemplo, a situação do Eriksen, que também é um cara que quer sair, é totalmente diferente, que o Eriksen não cria problema, né? Ele é um cara que ele explica por que ele quer sair. O problema é pra diretoria, porque daqui a um ano o contrato dele vence e se ele não sair agora, ele vai sair de graça, então a gente tem que ganhar um dinheiro com ele. E aí é assim, né? Tem todas essas nuances e você vai vendo ele conversando com o agente do cara, o assistente dele, com o presidente do clube. Cara, conversa entre o Mourinho e o presidente do Tottenham falando de dinheiro, cara. É isso que a série traz, cara. É coisa muito íntima, coisa que é muito importante pra quem gosta de futebol, cara. Pra gente realmente entender, estudar e pensar como a gente quer fazer as coisas aqui no Brasil, né? Porque não dá pra gente desconsiderar que a Premier League é um exemplo, né, cara? Os caras estão fazendo dinheiro pra caramba lá com gestão de campeonato. A Premier League é uma ideia. A ideia é realmente fazer o campeonato ser o maior campeonato do mundo e dar estrutura e dar muito dinheiro e passar no mundo inteiro e ser uma coisa padronizada assim. A gente pode fazer muitas críticas à forma como esse processo aconteceu e a gente até eventualmente pode entrar mais a fundo nesse assunto. A questão do incêndio, dos hooligans, a forma como o torcedor foi sendo excluído, foi como o torcedor foi sendo excluído de participar desse processo. Tem muitas críticas, mas não dá para debater que em termos de internacionalização, em termos de dinheiro... De negócio, né? De negócios, é o maior campeonato do mundo. E eu acho realmente que é muita coisa que a gente tem que estudar e entender e ver como que a gente vai trazer isso aqui pro Brasil. A gente não, né? A gente é só dois moleques que estão falando aqui 40 minutos por semana, mas eu queria... Se eu estivesse trabalhando num clube, eu levaria para todo mundo assistir essa série para entender o que dá pra fazer aqui de parecido com isso. É o que a gente sempre fala, né? A gente gosta de exaltar nossas raízes e nossa brasilidade, latinidade. A gente até brinca aqui, teve um último episódio que eu falei com o Gustavo que ele é um colonizadinho de merda. Mas, assim, falando numa boa, a gente não é do tipo de gente que quer, assim, como o próprio Gustavo falou agora há pouco, nossa, só porque é europeu tá certo e aqui tá tudo errado. Não é isso. E não adianta só copiar e colar as coisas que fazem lá fora que vai dar certo aqui. Mas a gente também tem que aprender, né? A gente também não é essa vamos botar aqui, essa mentalidade de Filipão, que o Brasil ganhou 5 estrelas, então a gente é o melhor do mundo. Não, a gente tem muito a aprender, a gente tem muito a trazer.
que seja estudando e adaptando para nossa realidade, que, pô, é muito diferente, muito única. A gente tem coisa, tanto na parte de conteúdo e comunicação, como na parte de negócios, na parte de metodologia de futebol, de forma de gerenciar o dia a dia. Tem muita coisa para aprender, né, cara? E essa mentalidade de que o Brasil ganhou tudo e os caras têm que aprender com a gente, deixou a gente refém durante muito tempo, né, cara? Tem muito tempo aí que o futebol brasileiro acha que é o melhor do mundo, e foi durante um tempo, mas que por isso a gente evitou de entender o que estava acontecendo à nossa volta. E aí estamos atrasados. Os Quantos últimos técnicos 2 brasileiros campeões da Libertadores são portugueses, né? E quantos técnicos brasileiros a gente tem lá fora? Quanto o Jorge Jesus chegou aqui fazendo o simples e conseguindo ensinar para todo mundo, Abel Ferreira, exatamente, é isso. Assim, é muito incrível. Eu trabalho, né, hoje em dia numa empresa de marketing esportivo, e a gente, quando saiu essa notícia que o Corinthians ia fazer, a gente teve esse debate no grupo aqui do pessoal, e eu lembro de falar bem isso, assim, que eu acho que pode ser uma abertura da porteira pra cá. E aí eu recomendei esse do Tottenham pro pessoal, o pessoal assistiu e falou assim, cara, é muito sinistro, é um produto muito valioso, sabe? A torcida, é muito valioso pra torcida, cara, muito valioso pra torcida isso. E aí, além da nossa opinião, eu trouxe aqui a opinião do Lucas Moura, né? Em entrevista ao All Sport, ele falou o que ele achou da série. E foi o seguinte, ele falou: eu achei a série maravilhosa. Pra nós foi um pouco estranho no começo, na primeira semana, com várias câmeras em torno de nós, nos sentimos estranhos de falar sobre as coisas. Mas depois disso, relaxamos e foi bom. Quando vimos o resultado, foi incrível. Os fãs, cada detalhe, tudo foi ótimo, o trabalho que fizeram. É ótimo compartilhar nossa rotina com os fãs, com as pessoas que não sabem como são os treinamentos e o vestiário. É uma série interessante pra ver e eu estou feliz com o resultado. E Bom, é isso, eu acho que até resumiu. dá pra sentir um pouco isso, né? No primeiro ali, os caras vêm a câmera e fazem uma gracinha, mas não estão muito afim, né? No primeiro, segundo episódio ali. Depois parece que eles nem veem, né? Como você mesmo falou, parece que é a câmera de segurança ali, como não tem um câmera, como é só a câmerazinha no canto da sala, tem porradaria insana no vestiário, os caras brigando ali, se xingando. É bem legal pra entender, né, esse bastidor de verdade, esse dia a dia, essa vivência dos caras ali. Assim, a gente tem vários exemplos, né, tem várias outras séries nesse sentido, mas essa do Tottenham pra mim é imbatível. Eu queria aqui fazer a menção honrosa a outras séries nessa pegada, além das que a gente falou, né, do Brasil e do Manchester City, que tem na Amazon, dessa própria da França, que chama-se Le Bleu 2018, a gente tem no Netflix. O Netflix começou com isso, né? Eles fizeram sobre o Boca e sobre a Juventus, mas que são muito lance de jogo e não tem esse acesso extremo que o Tottenham tem. Que é do Sunderland, né? É isso que eu ia falar, a do Sunderland é muito legal. Eu não vi ainda, não tô pra ver. É uma desgraceira, assim, tem que estar com tarja preta, porque não dá não, cara. Essa do Sunderland vale um episódio pra gente fazer também. Eu vou assistir e a gente volta. Pauleira. São 2 temporadas, e tu acha que vai ficar ruim? Só piora. Mas mesmo essa do Sunderland não tem esse acesso a vestiário que o Tottenham tem. E agora eu queria trazer aqui o maior momento do documentário, talvez o maior momento de conteúdos produzidos talvez de futebol. O maior momento da história do futebol. Talvez o maior momento da história do futebol, que é a seguinte fala do Mourinho. Cara, isso rolou no Twitter antes da gente ver a série. E o que eu e Chico rimos dessa parada? A quantidade de horas que a gente passou analisando cada microexpressão do Mourinho, porque e vendo o documentário é mais incrível ainda, porque isso é no finalzinho da temporada, os caras estão num jogo que estão perdendo, é tudo na linha, assim, os caras têm que jogar, e no meio de um esporro gigantesco vem o Mourinho, cara, é muito bom. You have to give more. You have to give more. I can tell you 1,000 details where you have to give more. Our biggest problem is one: missing shit passes. Fucking sloppy, fucking slow, pass back when the pass should be in front, it's sloppy. The second thing is about intensity. It's about your responsibility or your own motivation.
You only have the feeling that the game was important in the end. And in the end of the game, you are going to be here. It's not after the game, it's during the game. It's during the game. The game is important, fuck. Eu acho que nada. A gente pode ter uma série dessa de cada time no mundo que a gente não vai ter um momento tão engraçado quanto o papapá do Mourão. Cara, ele tá puto. Do Mourão? Do Mourinho! Do Mourinho. A gente tá em meio de golpe de estado aqui no Brasil. Eu tô com o Mourão na cabeça. O Mourinho. Pelo menos eu não falei o Mourão, né? Que é o metade. O Mourinho, exatamente. Caralho. Nossa, até perdi o fio da meada aqui, cara. É isso. Não, e é engraçado porque a gente consegue entender o que ele quer dizer, mesmo ele falando da papapia, papapá. Não, é muito legal porque ele é um traço muito da língua portuguesa, né? Talvez os caras ali não tenham entendido tanto, mas eles... Tipo um pipipipopopó, né? É bem isso. Cara, eu vi outro dia muito engraçado isso, né? Alguém tweetou assim, cara, qual é a pessoa que você vê falando português que você se impressiona? Aí o pessoal falando Cristiano Ronaldo. Caralho, Cristiano Ronaldo, né? Ele fala português, ele é português. O Mourinho ficava assim, tipo assim, o Mourinho ia falar com o assessor, com o assistente dele na sala. A política de novo. O assessor parlamentar dele. Ele ia falar com os assistentes dele, treinador de goleiro, que é tudo português, né? Ele tá lá na sala. Aí tô vendo a legenda aqui, esse menino é muito bom. Aí o Mourinho começa a falar, esse gajo é muito bom. Eu falei, eu entendi o que ele falou. E tem a reunião dele com o Dyer também, né? Que o Dyer tem um português impecável. Que eu tomei um susto. Foi alfabetizado em Portugal, né? Eu até comentei com o Chico na hora. Eu não sabia. Eu sabia que o Dyer tinha jogado no Benfica. No Sporting. No Sporting, exatamente. Nossa, causar um incidente diplomático aí com o Portugal. Mas eu não sabia. A gente foi pesquisar quando viu que o Dyer foi... A mãe dele se mudou porque ela... Eu já não lembro mais o que ela fazia. A mãe dele se mudou pra Portugal, levou ele. E aí, quando ela voltou pra Inglaterra, ela foi trabalhar na Euro 2004. Ela foi trabalhar na Euro 2004. E aí ele começou na base ali do Sporting. Quando ela voltou pra Inglaterra, ele ficou lá. Então, o cara fala português perfeito. E eu tomei um susto quando eu vi isso. Isso é legal pra caramba também. Lourão, mal. Exatamente. É isso que a gente tinha pra trazer aqui hoje. Um papo mais solto. A gente, quando vai na série do Pelé, no filme do Pelé e agora nessa série, a gente só coloca uns tópicozinhos. Bota o tópicozinho aqui na pauta e vai debatendo mais solto. E aí hoje... solto? Hoje a gente até foi mais longe do que na série do Pelé, né? A gente foi falar de comunicação e de gestão e tal. Né? E a ideia é essa, né, cara? A gente começar a conversa pra galera que escuta a gente vir chamar a gente depois, expor as ideias, expor o que eles pensaram, expor o que eles acharam legal que a gente não falou, o que eles discordam da gente, o que eles concordam. A gente tá aberto aí nas redes sociais pra conversar com todo mundo. Todo armário da bola que a gente produz é a nossa visão e é um começo de conversa, pra gente continuar essa conversa em outros lugares. Chico, seu destaque final. Meu destaque final é que você só quer saber do podcast na hora de gravar, você só quer saber do podcast na hora de não sei o que, da pauta que você quer, quando eu dou sugestão você não quer saber de nada, e depois você fica o quê? Papapi, papapá, papapá. Porra, hein? Semana que vem a gente volta. Grande abraço. Papapá.